Paz seja convosco. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo. Vamos à leitura da parábola. Jesus assentou-se em um barco à beira-mar, diante de grande multidão que estava na praia, e contou a seguinte parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais adiante no capítulo, temos a explicação perfeita da parábola pelo próprio Senhor Jesus. Isso está em Mateus 13, versos 18 a 23. Façamos a leitura. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Podemos notar também que, embora seja comumente conhecida como a parábola do semeador, Jesus enfatizou os diferentes tipos de solo. Todos receberam sementes, mas apenas um produziu uma colheita. No livro do profeta Isaías, Deus havia comparado Israel com sua agricultura, na qual ele buscava uma colheita de retidão e de justiça. Façamos a leitura de Isaías 5, versos 1 a 7. Cantarei para o meu amigo seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Nesta parábola do Antigo Testamento, podemos constatar que Deus deu todas as condições para garantir a produtividade da vinha, ou seja, para que os israelitas produzissem os frutos do Espírito a serem demonstrados pelas boas obras. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Razão pela qual o Eterno, que é um Deus de justiça, decretou um juízo sobre a nação, que mais tarde seria entregue nas mãos do rei da Babilônia. Com relação à parábola de Mateus 13, objeto do nosso estudo, o Senhor Jesus, portador da palavra de Deus, indica que apenas alguns dos ouvintes de Israel produziriam o fruto desejado. Na realidade, poucos daqueles ouvintes produziriam o fruto desejado. A grande maioria acabaria, infelizmente, rejeitando.
Embora a palavra tenha sido semeada no coração daqueles que escutaram a mensagem do Evangelho da salvação, ela não residia profundamente no íntimo deles. Não houve um estreitamento da relação do ouvinte com o Mestre Jesus, cabeça da igreja, e com Deus Todo-Poderoso. No mesmo capítulo 13 de Mateus, vemos que o povo endureceu o coração. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Mateus 13, versos 13 a 15a. Então, na realidade, o Senhor Jesus, ele começou a falar através de parábolas na medida em que o povo endureceu o coração e começou a ouvir de mau grado. Por isso, Satanás, o maligno, elimina a influência da palavra por meio de suas mentiras e distrações, tão facilmente quanto os pássaros comem as sementes que ficam depositadas à beira do caminho, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Então nós vemos que o príncipe desta era, o Deus com D minúsculo deste século, ou seja, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não tenham acesso, para que eles não compreendam a luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse 12:9 que o diabo engana todo mundo. A Bíblia é muito clara nesse sentido. O diabo engana todo mundo. Ele somente não pode enganar para sempre os eleitos, ou seja, aqueles que negam a si mesmo, buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tomam diariamente a sua cruz e se esforçam para andar como Jesus andou. Quando o verso 21 diz: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, significa que a alegria inicial na palavra, ela não dura. A pessoa se afasta, se escandaliza, porque a dureza secreta do seu coração, ainda não convertido, que representa o solo rochoso, impede que a palavra transforme a antiga natureza de modo profundo, ou seja, não tem raiz. Então, o solo rochoso, ele representa a dureza do coração e a falta de transformação da antiga natureza, a não verificação de uma mudança profunda, de um novo nascimento, indica que a pessoa ela não tem raiz. A pessoa não suporta as dificuldades e as provações pelas quais passam aqueles que querem servir ao Mestre Jesus. Não consegue priorizar a busca pelo reino dos céus. Não coloca Deus efetivamente em primeiro lugar. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, versos 20 e 21. Como vemos no verso 22, o amor pelas inúmeras distrações, mentiras, fascinação das riquezas e cuidados deste mundo acabam ficando acima do amor ao Criador dos céus e da terra. O tempo dedicado para ler e estudar a Bíblia é praticamente inexistente. Não guardam o sábado e nenhum outro dia. Trabalho, lazer, televisão, internet, Netflix, futebol, happy hour, viagens, seriados, videogame, redes sociais, etc. Tudo isso afasta a pessoa do Evangelho na medida em que não abrem mão dessas coisas, mas facilmente abrem mão de examinar as Escrituras e de procurar fazer a vontade de Deus. Abrem mão de servir como instrumentos na obra do Criador e ainda alegam falta de tempo. Sim, Satanás te distraiu com tantas coisas ao ponto de te deixar sem tempo, entre aspas. Você deve agir rápido para reverter essa situação e buscar a Deus de todo o teu coração e entendimento. Será que a desculpa de falta de tempo será aceita diante do grande trono branco?
Ou não seria melhor arrumar tempo para as coisas de Deus, que é o que realmente importa? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Efésios 4:22. Temos que parar de nos fascinar, temos que parar de nos corromper, temos que parar de nos distrair por desejos enganosos, por coisas passageiras. Peça a Deus para gravar a eternidade em seus olhos. Além disso, muitos acham mais cômodo amontoar mestres e doutores para si, confiando a sua vida e a sua eternidade em homens perversos. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. 2 Timóteo 4:3. E muitos somente se lembram de Deus e do Senhor Jesus, o único mediador entre nós e o Altíssimo, quando estão passando por sérias dificuldades, e depois se esquecem novamente, entristecendo o Espírito do Pai Celestial. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Devemos nos livrar da ansiedade e medo em relação às coisas terrenas. Mateus 6:25-34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Isso não significa que podemos simplesmente parar de trabalhar. Não podemos ser negligentes com relação ao nosso sustento e o sustento de nossa família. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Efésios 4:28. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. Mas devemos estar com o nosso coração focado no reino de Deus, e não dar total prioridade às coisas terrenas que o ladrão rouba, a traça come e a ferrugem corrói. Aqueles que não conhecem a Deus se caracterizam pela busca incessante de bens e prazeres passageiros por medo ou ganância. Contudo, os discípulos de Cristo devem ter a sua prioridade e os seus melhores esforços investidos na busca do glorioso reino de Deus e na obediência à sua vontade, seus mandamentos, seus estatutos e à sua justiça, confiando que Deus os proverá quanto às suas necessidades básicas. Não são proveitosas as tentativas de se receber a palavra de Deus sem arrependimento quanto às coisas do mundo. Não sejamos ouvintes da palavra, mas vivamos a palavra. Sejamos praticantes da palavra. Sejamos discípulos de Cristo. Vamos espalhar as boas novas, vamos atuar na obra, vamos servir efetivamente como servos, como instrumentos na mão do Senhor. Por fim, a característica definidora da boa terra do verso 23 é que ela produz fruto. Estamos diante não apenas de um ouvinte da palavra, mas de quem de fato a pratica.
A palavra transforma o coração com conhecimento experimental, de forma que nem Satanás, nem tribulações, nem perseguições e nem as coisas do mundo podem impedi-la de produzir uma nova vida, embora em graus variados, de acordo com os talentos e capacidades de cada um. Por hoje é só. Gostaria de agradecer a todos. Peço que deixem o like e compartilhem esse vídeo para atingirmos mais almas, para que possamos semear a palavra para mais pessoas. Muito obrigado. Fiquem todos na paz e na proteção do Eterno. Em nome do Senhor Jesus, nosso Mestre, Rei e Salvador. Amém.